foi deixado para os últimos dias. Vem. Now we had symbols and we probed at it and done very good sometimes, see? Agora, temos tido os símbolos e provamos isso às vezes com bons resultados. Veja. But we know it's moved right on. But Mas nós sabemos que isso progrediu. now in the last days, we can look back and see where it has been. Mas agora, nos últimos dias, nós podemos olhar para trás e vermos o que tem estado. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Grande Criador, nós cremos que mais uma vez o Senhor nos alimentará, como sempre, com a sua palavra. O Senhor não tem outra coisa para nos alimentar, mas sim a palavra que é o pão da vida, que alimenta o eleito em cada época. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Você não deve aplicar mal a palavra. A Escritura, ela é própria, como São Paulo diz, ela é proveitosa para ensinar. Agora, a gente tem que aprender com a Escritura. Ela é proveitosa. Que proveito você tira da Escritura, daquilo que você tem ouvido, daquilo que você tem lido. O que você tem tirado como proveito da Escritura para você? Porque ela é proveitosa para ensinar, para corrigir.
A gente tem hora que não quer ser corrigido. É difícil admitir uma correção, mas tem que ser corrigido. A Bíblia diz que o pai corrige o filho porque ama. Deus nos corrige porque Ele nos ama. E se há uma correção também pastoral, é porque o pastor te ama. Precisamos aprender isto. Mas na hora da correção, não me ama, por isso que faz isso comigo. Não é assim que a criança pensa? Se me amasse, não me batia. Você já foi criança, acho que você deve ter pensado nisso. Eu pensei muito nisso, de criança, que eu apanhava muito. Se gostasse de mim, não me batia desse jeito. E apanhava até. Então a gente pensa que não há necessidade de apanhar. E quando você está sendo ensinado, o amor, ele é corretivo. O irmão Branham tem pregado isto. O amor é corretivo. Você não tem um amor lambão, mas um amor corretivo. Ele te coloca no lugar. Ele te mostra onde você está errado, o que você está fazendo de errado, que nós estamos fazendo de errado. Então, vamos aprender. A Escritura é boa para isto. Tem uma pergunta que eles têm feito com respeito à vida limpa, à vida santa, à vida abençoada. É só para o pastor, é para todos os músicos? Então, todo mundo sabe que não é só para uma pessoa, porque não é só um que vai no arrebatamento. Não é só o ministro que vai no arrebatamento. Então, não é só ele que tem que fugir do erro. Quem vai fugir é todo mundo. Certo? Isso daí é para músicos, para cantores, para diáconos, pastores, famílias de pastores, famílias de diáconos. Então, porque tudo está incluído dentro desta Escritura. Você tem uma Escritura que corrige. E isto dá a entender a você que Deus te ama. Se não tiver correção, Deus não me ama, porque está me deixando viver de qualquer jeito. A mulher usa de qualquer forma, não há nenhuma palavra de correção. Quando você vê uma pregação, você não deve culpar o pregador, você tem que entender que Deus está te amando para te colocar no lugar. Então, Ele está te corrigindo. Assim fazem os pais para a correção dos filhos. Outra vez, a gente mexe nisto, porque a Bíblia diz que nesses últimos 2 milênios, os filhos seriam desobedientes a pais e mães. Paulo falou a Timóteo, já mostrou para eles, vai acontecer nos últimos dias. Os últimos dias, o irmão Branham diz, são os últimos 2 milênios, que as pessoas seriam ingratas, profanas, sem afeto natural. Se ela não tem amor para si própria, amor natural, ela vai ter amor para o próximo? Não tem. A pessoa não ama a si mesma. A pessoa precisa aprender a amar a si mesma. Quem ama a si mesmo não fuma, não bebe. Quem ama a si mesmo não prostitui. Você está amando a si mesmo. Mas tem gente que não ama nem a si mesmo. Depois quer ensinar os outros. Não fuma. Mas como você está fumando? Não beba. Mas você está bebendo. Como? Muitas vezes você vê médicos, advogados, gente culta, fumando, bebendo. Então as pessoas não têm amor nem próprio, que é o afeto natural, amor em si. Não tem nem amor em si, quanto mais nos outros. Então, se não tem amor em si, pode prejudicar quem quer que seja, porque já não tem amor em si mesmo. As pessoas muitas vezes trabalham friamente na medicina, na advocacia, pastoreando friamente, porque não tem amor em si mesmo. Pastores, ministros, obreiros, fumando, bebendo ou adulterando, não tem amor em si mesmo. A gente deveria aprender o que Paulo ensina, que se eu ando com uma meretriz, eu faço um corpo com a meretriz.
Se você anda com uma igreja que é uma meretriz, você faz um corpo também com ela. E se você anda vivendo uma vida de adultério, você faz um corpo com aquele homem, com aquela mulher. Isso tudo é contrário às Escrituras. As Escrituras estão te ensinando, está te corrigindo. É para isso que tem Bíblia. A Bíblia não foi escrita aqui. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de ética. Aí o irmão Brana fala nessa mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, você vai ter que colocar sua vida pautada com esta Bíblia, se você faz parte dela. Mas muitas vezes nós, na nossa juventude, nós não percebemos isso, na juventude. Então deixa eu colocar junto com os jovens, que na juventude não percebe isso. Por quê? Porque o que tem na carne é muito acima do que Deus oferece. Por quê? Porque o que Deus oferece é para a alma. E o que o mundo oferece, o que o diabo oferece, é para a carne. E o que é valorizado hoje não é o da alma, é o da carne. Você pode ver que a pessoa não valoriza uma mensagem que prepara a alma, mas eles valorizam uma mensagem que deixa a sua carne exposta de qualquer maneira. É a forma das pessoas hoje. Não há valor por uma coisa correta, não há valor por uma coisa sã, abençoada. As pessoas perderam a noção do que é valorizar um pai, uma mãe, valorizar filhos, valorizar o ministério. Elas perderam a noção, elas desrespeitam, elas não sabem tratar da forma correta, elas não sabem falar em casa de uma forma amigável. Então, há um desrespeito de um para com o outro, depois há um desrespeito de obreiros para com pastores, há um desrespeito de pastores para com igreja. As pessoas, elas não estão na mente certa. E a Bíblia está sempre corrigindo. E a gente, na hora que está apanhando, a gente acha, Deus não podia nem fazer isso com a gente. A gente acha que Deus está errado. Você não achava que seu pai e sua mãe estavam errados? Bater do tanto que te bateu? Eles estão errados, mas não estava. Está te corrigindo, certo? Então, a gente não coloca aquilo em dia na mente da gente, no coração da gente, como prioridade. Eu preciso ser corrigido, eu preciso apanhar. Muitas vezes você vê que depois de grande as pessoas começam a apanhar e aprender. Elas vão aprender depois de grande, começa a apanhar. Aí vai apanhar no namoro, o amor. Isso é uma coisa que bate, é o sentimento, o amor. E daí bate. Se você amar uma pessoa e aquela pessoa faz coisa contrária, e aquela pessoa não te ama, então, até o irmão Brana diz aqui nessa mensagem, se você está até inspirado e dizendo, olha, eu sonhei com você, menina, e sonhei que nós casamos, que nós tivemos filhos, e ela dá uma olhadinha para você, e logo diz, o quê? Eu gosto é de outro. O irmão Brana chegou ao ponto de dizer, se você a ama verdadeiramente, você diria para ela, Deus te abençoe. Deus te abençoe. É isso que o irmão Brana ensina. Deus te abençoe naquele sentimento que você tem. Por quê? Porque você não seria feliz comigo. Você é feliz com outra pessoa. Eu seria feliz com você, mas você não é feliz comigo. Então tem gente que é feliz comigo no meu ministério, mas tem gente que não é feliz comigo. Aí, então, irmãos, olha, Deus me mandou para te preparar para o arrebatamento. Eu quero é outro para me preparar. Entendeu? Então o que eu tenho que dizer? Vai com Deus, irmão. Vai com Deus. Vai com Deus. Eu não tenho que me preocupar. A pessoa tem que ter a liberdade de espírito, se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno, para onde ela quiser ir. Não é Deus que manda, é a pessoa que vai, é a pessoa que prepara seu caminho, é a pessoa que escolhe. Você pode ver o casamento, é você que escolhe, depois carrega essa cruz, essa mulher, esse marido,
Carrega, a coisa está esquisita, mas você vai ser honrado por Deus, se você levar até no cemitério, para cumprir a palavra, até que a morte nos separe. Mas hoje não é assim. Hoje ninguém quer sofrer. Eles faz a coisa errada e depois o casamento não dá certo, eles querem trocar de mulher, querem trocar de marido, e Deus te honraria se você carregasse essa cruz até que a morte te separasse. Aí eles ficam parados comigo, mas daí pode demorar muito, e eu vou ficar aguentando essa coisa toda a vida, não. Certo? Então já quer largar, quer separar. Mas Deus te honraria se você suportasse aquilo até o fim. Eu sei que vem a pregação, casamento suportado não é bom. Bom, o casamento suportado não é bom, mas você arrisca ir para o inferno. É pior. É melhor um casamento suportado. Eu te digo hoje, dentro da terceira etapa. Nós já passamos a época denominacional e vencemos, a época pentecostal e vencemos. E casou, divorciou por lá, e na primeira e segunda etapa, e casou e divorciou outra vez. Agora a última etapa é a terceira etapa. Eu creio que você deve tomar isto como uma palavra de Deus, e o que você fez fica feito para sempre. Não faça mais isso. Daqui para frente, não faça mais isso. Depois que você ouviu todo o ensinamento da palavra, não faça mais isso. Porque era preferível você chegar lá no final, descontente com o casamento, um casamento suportado, custoso, mas honrou sua palavra, viveu honestamente, segurou as pontas do seu lado. É muito melhor você chegar no final assim, do que chegar lá no final, depois de conhecer o que eu estou pregando hoje. Tem que te alertar nisso. Depois de conhecer o que eu estou pregando hoje, depois de mostrar estas verdades, você saber que é verdade, e você pisar nisso, eu não garanto o seu futuro mais. Eu não garanto. Se você veio toda estragada, todo estragado, e recebe a terceira puxada, e daqui para frente você vai fazer a coisa certa, olha, Deus é responsável por essa mensagem que eu prego. Mas se você bagunçar, eu não te garanto mais nada. Então, a Bíblia é para corrigir, certo? Para corrigir, a gente precisa ser corrigido. E se a gente não puder ser corrigido, a gente não é filho. Se a gente não é agradecido pela correção, então não é filho. Certo? Aprenda com a Bíblia. Deixa a Bíblia responder por você. Cuide daquilo que a Bíblia diz. Não vá atrás da satisfação carnal. O que acontece hoje é que os rapazes e as moças vão atrás de uma satisfação carnal, de um desejo carnal. E esse desejo está neles, com seus 10 anos para frente, a coisa fica feia na vida da meninada. Certo? E aquilo ali vai encalacrando no sistema nervoso, cardíaco, sanguíneo, e aquilo vai, e chega uma hora que eles não aguentam. Chega uma hora que eles desobedecem pai e mãe, porque aquilo entrou no sistema deles, eles deram vazão a um espírito carnal. Por que não buscar a Deus para poder vencer aquela hora? Porque você fica sabendo que você vai casar, e casa de uma forma errada, você faz contrário à vontade do seu pai, da sua mãe hoje, mas você casa, e daqui a pouco o seu pai vai chorar por você, sua mãe vai chorar por você, você vai chorar por você. Porque casamento hoje está acabado. E as pessoas, por quê? São pessoas que não têm juízo suficiente, você vai ter que escutar isso. Elas não têm juízo suficiente para fazer uma escolha idônea, responsável. Então, se nós tivemos irresponsabilidade em outros tempos, vamos aprender agora a sermos responsáveis no tempo que nós vivemos, nessa terceira puxada. Ser responsável por nossos atos e saber, Deus teve misericórdia de mim quando eu fiz isto errado, então que eu possa ter misericórdia de outrem quando eu encontrar o errado também. Ter misericórdia, dar a mão, levantar, ser uma ajuda, ao invés de ser um atrapalho, um empecilho. Amém.
Parece que o que tem a ver isso, aplicar mal. Você não deve aplicar mal a palavra. Mas aí, se você aplicar mal a palavra, o casamento sai tudo errado. Qual palavra? A palavra do casamento. Amar um ao outro, respeitar um ao outro, ser feliz um com o outro, até que a morte os separe. Não é até que aparece a loirinho, a moreninha, ou o cabeludinho, o brinquinho. As mocinhas de hoje não têm juízo. Me diga que elas têm juízo escolhendo esses brinquinhos. Me diga que elas têm juízo. Elas não têm. Elas são incapazes de escolher para si própria. Elas não sabem a desgraça que elas estão arrumando para o seu futuro. Escolhendo os cabeludinhos. Ah, mas ele é bonitinho, faz assim. Ela que tem que fazer assim, ó, e o rapaz acha bonito. Ela. Ele não. Mas elas não têm juízo suficiente. Então o que faz isso? O pai sofre, a mãe sofre, e depois vai ter que ver esse filho e esta filha sofrer no futuro. Não é praga não, não é praga não. O que você semeia, você colhe, isso é Bíblia. É Bíblia. Ah, o pastor está jogando praga. Não, eu estou te despertando da praga que vai cair sobre você, da praga que vai cair sobre o seu lar, sobre a sua escolha. Estou te despertando para que você não deixe essa praga cair e faça uma escolha que presta. Cria juízo, menina. Menino, cria juízo. Para não dizer outra coisa. Bom, a inspiração, toda a escritura é inspirada. Ela é proveitosa para falar de moço, de casamento. Ela é inspirada para falar do pastor, do membro, do diácono. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Ela não é inspirada pelos homens, ela é divinamente inspirada. Então, aquilo ali você aproveita, você escuta. Se eu não tivesse ouvido papai, mamãe, olha onde eu estaria hoje. A gente tem coisas desde solteiro. Se você tem, lembra aí comigo. Tem coisas desde solteiro que você queria e não deu certo. E hoje você diz, Deus, muito obrigado, porque não deu certo. Ah, mas faz muitos anos. Faz muitos anos. Não importa. Muito obrigado, porque não deu certo. Mas naquele dia, você só sonha com pastos verdejantes. Depois, você vê que aquilo é o Ceará. Aquilo é o Nordeste. Aquilo é terra rachada. Terra seca, infrutífera. Eu estou falando dos homens do Ceará. Estou falando da terra. E que muitas vezes o amor é desse jeito. E Deus não te deu aquilo que você queria naquele dia, e você queria aquilo. 20, 30, 40 anos depois. Muito obrigado, Senhor. O Senhor não me deu aquilo. Tem que ser agradecido a Deus ainda, porque não me deu aquilo. Porque se me desse, eu estaria pior. Se me desse, quem sabe, nem na mensagem eu estaria. Obrigado, Senhor, pela aflição, pelas lutas. Olha, até pelo casamento que não deu certo, que você escolheu errado no passado. Muito obrigado, que hoje estou em paz. Hoje você pode dormir de travessado na cama. Mas não é bom. Não é bom, é lamentador. Certo? Ai, mas a cama agora está espaçosa, tá? Mas era bem melhor se tivesse apertado. A luta humana é essa daí. A pessoa quer cruz de todo jeito. Paulo diz, eu queria vos livrar disso, porque ele era livre, né? Eu queria livrar vocês disso. Mas eu sei que vocês não querem liberdade disso mesmo. Vocês querem cair na armadilha. Então, olha, não defraudeis um ao outro. Quer dizer, não tira o direito um do outro no casamento. Não tira o direito um do outro. O marido tem que aprender a não tirar o direito da mulher. Talvez ele escraviza a mulher, pensando que aquilo é o direito dele. E ela fica sem ter o mínimo direito possível. E ele deveria aprender. Agora você não vai querer que um homem do mundo aprenda isso daí. Quem aprende isso daí são os artistas, e muitos deles que casam sem amor. Eles casam por casar.
casa por casar, e outras moças mais vivas, né? Vamos dizer assim, Satanás sempre inspira as coisas. Elas procuram os rapazes mais ricos, jogadores, assim por diante, e vai indo e ganha eles. Se tiver um filho com ele, ela diz, eu estou feita. Ela diz assim, tudo é casamento na vivacidade, não é casamento por amor, não. Isso daí é o mundo de hoje. Então você não espera que a pessoa do mundo vai entender seu direito, ela não entende. Você que vai ter que entender o direito seu e o direito daquela pessoa. Como uma cristã, como um cristão, você vai ter que entender aquilo. Toda a Escritura é inspirada para isso, para te colocar no lugar, para te ajudar, para te orientar, para não deixar um dos lados em falta, a desejar. Se o casamento não foi bem, aí você tem que ver o que foi que você deixou a desejar, o que a mulher deixou a desejar, o que o marido deixou a desejar. Não está bem, não deu certo. Então não vai culpar só o lado feminino. As pessoas precisam aprender isso. Culpa só o lado feminino. Tem muitas vezes a irresponsabilidade, a falta de amor, a falta de compreensão que está no lado masculino. E por não ter aquilo, não agir da forma certa, da forma bíblica, para poder aproveitar toda a Escritura inspirada é proveitosa. Vamos aproveitar essa Escritura para o casamento, vamos aproveitar para o namoro as Escrituras. Então, São Paulo diz, para que você não se abrase, case-se. Agora, você sabe que as meninas de 14, 15 anos, elas não podem casar. Então, tem que largar de pôr na cabeça que tem que abrasar. Abrasar é beijar, abraçar rapaz, moça e assim por diante, se abrasar. E elas têm que aprender. Elas não têm condição, elas não sabem fazer um arroz, mas sabem sexo. Por isso, ela nunca aprendeu com a mamãe. Mas o livrinho de pornografia está ali. As coisinhas que não prestam estão na mão dele também. Aprendendo coisas. A internet está aberta para isso. Vê se vão na internet para escutar uma mensagem. Não, escutar mensagem. Só eleito mesmo para ir lá para escutar mensagem. Porque a maioria não é escutar mensagem, não. É deixar uma mensagem vulgar. É deixar uma foto vulgar. Tem hora que dá vergonha dos crentes, dá vergonha das minhas filhas, certo? Põe lá na internet, se estampa lá, e os outros servem de crítica para os outros. Agora alguém diz, você não popa nem sua família. Não popo, não. Irmão Brana não popou também. Eu não popo minha família. Eu acho que a gente tem que ser direito. Nós vivemos com o dízimo do povo. Então, nós deveríamos dar exemplo. Dar exemplo, assim como uma pessoa que trabalha numa firma tem que dar exemplo. Ela está trabalhando, está ganhando um salário, tem que dar exemplo de pontualidade, de serviço. Se não trabalho o suficiente, como ganhar? Eu quero receber, mas não ganhei, não trabalhei o suficiente para aquilo, não fiz o que é correto, fiquei debruçado no cabo do Guatambu. Vocês sabem o que é isso? Só quem é da roça que nem eu, né? No cabo da enxada. Fica ali para vencer o dia, para vencer a hora. Vai para o mato, esconde um pouquinho para vencer a hora. Não faz para tomar água. Não vou nem mexer com vocês na igreja, que dá uma sede na hora da mensagem. É o pastor que fala e eu que tenho sede. É o pastor que fala e eu que tenho sede. Certo? Estou falando na hora da mensagem. Outras horas vocês têm sua liberdade. Menos a hora de oração também. Hora de oração, está fazendo uma oração, não é hora de ninguém ficar movimentando dentro da igreja. É bom a gente aprender a educação. A Bíblia inspirada, toda a Escritura inspirada, ela vem ensinar. Na hora de uma oração, espera, aí depois você anda. Aquieta, reverencia, terminou a oração, aí que você vai andar. Certo? Então precisa aprender. E reverência na hora do culto, que o irmão Brana ensina tudo isso para nós. Qualquer problema que aconteça,
qualquer celular que toca dentro da igreja é um atrapalho. Porque aprenda a desligar esse reloginho esquisito. Homens de negócio, então, sempre tem aquilo ali que eu já disse. E é bom que a gente... Eu dou graças a Deus que eu nem gosto disso. Eu não sou dessa era. Eu sou da era anterior. Eu sou da outra era. Então, é difícil eu me adaptar nesta era. E todos os pastores têm adaptado, e eu não consigo me adaptar com um celularzinho de lado, assim, na cintura. Parece que ele fica bonitinho com esse celular na cintura, assim, né? E toca em qualquer lugar, e dentro do banco, e na rua, e dentro do carro que não pode. Estão atendendo. Né? Então, são coisas que ainda não... Não estou falando para você não usar, não. Use. Só desliga ele na igreja, certo? Use. Mas cada um vai aprender com a Escritura. A Escritura, ela é própria para ensinar. Então, eu estava pensando, como a gente já falou, você não deve deslocar a palavra. Pregamos isso em Juiz de Fora. Pregamos aqui, você não deve interpretar mal a palavra, porque são 3 deveres que o irmão Branham disse. E você não deve aplicar mal a palavra. Esse é o 3º de hoje. Você não deve aplicar mal a palavra. A palavra, ela é daquele dia, você tem que aplicá-la para aquele dia. Você não pode aplicá-la para um outro dia. Aquela palavra é do seu dia. Senão, a sua mensagem fica inoperante. Vamos agora, né, irmãos? Moço, parece que eu já gastei um tempão aí. Ainda tem um pouquinho para falar com você. O irmão Branham diz aqui, o 79, Cristo é revelado em sua própria palavra. Quando cada escritura da Bíblia tem a mesma aplicação, você tem que colocá-la em seu lugar. E ao aplicá-la de uma maneira errada, você pode fazê-lo Deus em uma era, e na era seguinte fazer dele uma história. Você sabe que foi o que fizeram com Jesus. Jesus era Deus na sua era. São Lucas 2,11 diz, porque a cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. São Paulo diz também, aos 1 Coríntios, ele diz, se eles tivessem conhecido, jamais crucificariam o Senhor da glória. Ou então, a Bíblia diz, existe somente uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E as pessoas aplicam de uma forma errada aquela palavra, ao ponto de que, em Niceia, ele já era uma segunda pessoa da Santíssima Trindade. Certo? Em Niceia, eles arrumaram mais uma santa, porque o catolicismo sempre arrumou santa, sempre canonizou alguém, mas aí colocaram a Santíssima Trindade. E ali, aplicando mal a palavra, Jesus é Deus no seu dia. Quando ele estava pregando, quem me vê a mim, vê Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele estava mostrando que o Pai estava nele. Quando você quer ver o Pai fora dele, para ele poder te explicar alguma coisa, ele diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. O que ele está dizendo? Convém que eu volte à condição original, à condição de Pai, de Espírito, convém que eu vá para o Pai. E o irmão Branham mostra isso quando Jesus diz, vim de Deus e volto para Deus. Que ele veio e voltou para a coluna de fogo. E o que ele era antes? Uma coluna de fogo. Então, é o mesmo Deus. Aquelas costas que Moisés viu na fresta da rocha, ou na fenda da rocha, como queira, ele viu as costas de um homem, irmão Branham diz, eram as costas dilaceradas lá no Calvário. Era o mesmo, não era outra pessoa, não era uma segunda pessoa, era a mesma pessoa. Só que agora ela estava em carne. Lá no Velho Testamento, ela é uma coluna de fogo, ela é uma coluna de nuvem. Ela é Melquisedeque, é uma teofania. Mas aqui no Novo Testamento é carne, é ossos, é sangue, é nervos. Chamado Jesus, mas eles nunca puderam entender, e sempre eles aplicam mal e faz Jesus, na sua era é Deus, na era seguinte ele já virou história, ele não é Deus, ele é uma segunda pessoa.
Irmão Branham veio e pregou: Jesus Cristo é Deus. E ele disse: se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já possuiu. Porque o irmão Branham sabia, ele é Deus. Aí vem teólogos, torce a escritura, não aplica certo a coisa, a palavra de Deus, não aplica em seu lugar. Então eles trazem uma interpretação através da má aplicação da palavra. Então a mensagem do profeta é verídica, é poderosa. William Branham foi Deus em carne no seu dia, mas quando vem a história, eles aplicam-no apenas como um homem. Isso aí, nós sabemos que é assim. Eles aplicaram, olha, foi profeta no seu dia. Quando passou os dias, eles aplicaram a mensagem que William Branham era um evangelista e vai ressuscitar para ser profeta. Quer dizer, não te cora a cara de aplicar mal a mensagem. Se aplicou mal a escritura, esse tempo todo de 2 milênios, foi aplicado mal a escritura ao ponto de fazer de Jesus a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo a terceira, que ele é a primeira. Fizeram dele a terceira. Fizeram o Espírito Santo diferente do Pai, quando o Pai é Espírito, se ele é Espírito, ele é Santo. Então ele é Espírito Santo. Não tivemos aplicação correta da palavra durante 7 eras da igreja. Aí veio um profeta e aplicou a coisa no lugar. O profeta morreu. Os teólogos ficaram aí e aplicaram fora do lugar. Não tinha vergonha de seguir a mensagem de instrutores ao invés de profeta? De teólogos ao invés de profeta? Eles nunca aplicaram a palavra de uma forma correta. Sempre aplicaram mal a palavra. E você aplica mal, você vai ter Branham, Deus encarnado no seu dia, e durante 40 anos, história. Aí ele já não é mais aquilo, certo? Ele não é mais aquilo. Ele foi aquilo, mas não é mais aquilo. Por quê? Porque as pessoas aplicam mal a mensagem. Se aplicam mal a Bíblia, aplicam mal a mensagem também. É isso que eles têm feito. Se eles aplicassem certo as Escrituras, aplicando certo, eles saberiam que nos dias da voz do 7º anjo, não era para revelar uma parte do mistério, mas era para revelar o segredo de Deus. É o total, é geral. É um, mas é o total, é o geral. Ele revelou o mistério de Deus. Todo o mistério de Deus. E agora, quando você aplica de uma forma má a mensagem, você diz: William Branham foi evangelista, mas ele não foi profeta. E se aplicar mal a mensagem, certo? Não sabe nem aplicar mal, porque aplicaram mal a Bíblia. Então agora vão aplicar mal a mensagem também. Eles não aprenderam. A Bíblia diz: olha, é nos dias da voz do 7º anjo, vai acabar o mistério. Nos dias da voz do 7º anjo, o tempo vai acabar. Apocalipse 10:6. O tempo acabou. Quando? Nos dias da voz do 7º anjo. O trovão foi revelado. Quando? Nos dias da voz do 7º anjo. O leão bradou. 10:3 de Apocalipse. Quando? Nos dias da voz do 7º anjo. Cristo veio do céu com o livrinho aberto. Quando? Nos dias da voz do 7º anjo. Se você aplica aquilo certo, você tem o livrinho aberto nas mãos de Cristo, você tem o cordeiro convertendo em leão, você tem os 7 trovões ressoando suas vozes e sendo interpretadas na voz do 7º anjo, porque o cordeiro abre o livro e dá para o único que pode pegar esse livro. Assim como foi o único que pôde perder o livro, chamou Adão. O único que pôde restituir o livro, chamou Jesus. O único que pegou o livro outra vez, chamou Branham, 7º anjo. É o único. Deus não dá para outro. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. São João 14:12. Então isso daí já aconteceu. Quem foi? 7º anjo. Creu e fez as obras maiores ainda. Agora isso daqui
Porque estamos aplicando certo. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não houve restauração. Isso é aplicar mal a palavra. Quando você diz tudo foi restaurado, alguém diz, eu quero ver. A Bíblia diz, e eu creio, tudo foi restaurado. O coração dos filhos foram convertidos aos pais pentecostais. Mas não é esse tempo, foi o tempo do irmão Branham. A mensagem de Elias, que converteu o coração dos filhos aos pais. Pegou nós da última era e voltou aos pais pentecostais e nos converteu. Agora, você nota bem se algum pentecostal vê essa conversão de sétima era para a primeira. Dentro de 7 eras foi 2 milênios, mas o pentecostal não consegue ver esta conversão. Então, o povo dentro da mensagem também, pastores, membros, diáconos, não consegue ver os trovões revelados, conforme diz Apocalipse 10, não consegue ver o 7º selo revelado. Quando o próprio irmão Branham diz, a festa das trombetas 229, Apocalipse 10 era o 7º selo. Agora eu vou discutir com o profeta. Irmão Branham, você falou errado, porque é Apocalipse 8 que diz sobre o 7º selo. Mas não é Apocalipse 8, era o anúncio. O cumprimento é Apocalipse 10. Apocalipse 10 era o 7º selo. Nós estamos esperando o Branham para poder revelar o 7º selo. Isso é aplicar mal a mensagem, aplicar mal a Bíblia. Você aplica no lugar certo, nos dias da voz do 7º anjo. Então é Apocalipse 10, é os dias do mistério revelado do 7º selo. É o dia da quase meia hora de silêncio, em Apocalipse 10, quando você aplica certo. Aplicou certo, você tem um só Deus, você não tem 3 pessoas, nem 2 pessoas na divindade. Quando você aplica errado, você tem 2 pessoas na divindade, você tem 3 pessoas na divindade. Você aplicou errado, Branham não foi profeta, porque você aplicou errado. Branham foi evangelista, mas se você aplicar certo, Branham foi Elias. Branham teve o ministério do 7º anjo. Branham teve a revelação dos trovões, dos selos. Branham foi a encarnação de Deus, de São Lucas 17, 26 a 30, nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló. Deus estaria em carne e esteve em carne num homem chamado William Branham. Agora, você aplica mal, Branham é história. Como eles aplicaram mal a Bíblia? Por 2 milênios, William Branham veio e pregou, levantando e tirando-o da história. Em outras palavras, eu vou mostrar para vocês, nesse ministério, que Jesus Cristo não é história. Vou mostrar para vocês, nesse ministério, que Jesus Cristo não apenas diz que é curador, e por 2 milênios vocês não sabem nada disso. Eu vou mostrar para vocês que Jesus Cristo não é apenas aquele Cristo do passado, Ele é hoje o mesmo. Isso daí foi nos dias da voz do 7º anjo. O problema é você aplicar os dias da voz do 7º anjo hoje. Aí eu teria que ser o 7º anjo. Não, aplica os dias da noiva, a escritura da esposa de Cristo, Apocalipse 10, 8 a 11, é hoje, é do ano 2000 para cá. É quando o povo estava esperando, algo vai acontecer. Será que vai tirar nosso dinheiro, vai roubar nosso dinheiro do banco? Será que, o que vai acontecer? É um arrebatamento? Não, era uma mensagem que estava surgindo. Era uma mensagem e vocês nem deram conta do que era. Nem deram conta. Era a mensagem. Aplica-se certo essa mensagem e terá um profeta concluído o seu ministério. Aplique certo, mas se você aplicar errado, ele tem que vir para a terceira puxada. Aí você vai, os ungidos dos últimos dias, 262, da tradução da voz de Deus, irmão Branham diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Pronto. Eles ficaram a vida inteira aí, dizendo que a terceira etapa ia acontecer do irmão Branham, com a mensagem na mão. Mas o dia que Deus vivificou aquela mensagem, aquele parágrafo,
para nós pregarmos, eles tiveram que se envergonhar. Hoje eles não sabem o que eles falam. Se o irmão Branham vai ressuscitar, você está tudo revelado, mas não sabe o que é. Estão enrolados. Por quê? Aplicaram mal a mensagem do profeta durante 40 anos que o irmão Branham partiu daqui. Os pregadores que vieram, tudo aplicando mal a pregação, a mensagem. Colocava tudo no lugar errado. Então não pode dar resultado. Porque agora está dando resultado. Alguém diz, eu sei que está dando resultado de dividir igreja. Mas é assim mesmo. Quando Jesus veio, se você ficar sabendo de onde que era Pedro, de onde que eram os outros que saíram, a prostituta que saiu, a samaritana, era até de outra nação, que nem esperava Messias, era um médio judeu e gentil, e agora o Messias aparece, eu fiquei sabendo que isso daí vai acontecer. Então sou eu que falo contigo. O homem mais simples. Isso é para eleito. Então vocês têm que saber. Não lutem contra uma mensagem. Quando essa mensagem chegou no Brasil por volta de 71, 72, alguém diz, chegou mais cedo. Mas não adiantou nada. Ela chegou, mas ela veio, não veio na via correta. Ela não veio colocando no lugar certo. Ela não veio. Mas de 71, 72 para cá, ela foi colocada, a mensagem começou a ser colocada no lugar certo. Por que não estava no lugar certo? Porque assim como os balanitas, me perdoe, os de Baal, aqueles de Baal, adoradores de Baal, eles derrubaram o altar, Elias teve que restaurar aquele altar. A noiva está tendo que fazer isso porque os que creem em Baal, porque quem crê em 2 na divindade, isso é Baal. Quem crê em 3 é Baal. Você tem que crer no único Deus. Ele é um Deus. Em todo tempo, Ele é um Deus. Se você fala dele espírito, Ele é um Deus. Se você vê Ele em carne, Ele é um Deus. Você não pode vê-lo em espírito, olha em carne. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Então você vê Deus. Amém. Eu sei que a coisa é boa quando você aplica no lugar certo. Falar em aplicar no lugar certo, se você não pegar o lugar certo até para dar uma injeção, você pode perder um braço. Por isso eles mudaram a forma de aplicação e não no braço, porque há muito erro. E você vai, aplica-se uma injeção, ela é intramuscular, aí ela pega a veia, ela te mata. Foi mal aplicada. Então, quem aplica, eu nunca apliquei, eu não sei, mas quem aplica, os farmacêuticos, que eu tenho me ouvindo agora também, médicos, e quando vai aplicar, se é muscular, ele sempre puxa um pouquinho para trás, para ver se pegou alguma veia de sangue, porque não pode, entende? Mas quando é intravenosa, então você já dá o braço aí, enfia, o sangue tem que entrar na seringa. Pô, tudo é aplicando no lugar certo. Aí você aplica uma intravenosa no músculo, aplica uma do músculo intravenosa, você vai morrer. E você vê, quando aquela que é aplicada intravenosa, ela sai um pouquinho na sua pele, você vê como é que rocheia tudo? Foi mal aplicada. É uma má aplicação da injeção, uma má aplicação da escritura, te rocheia tudo. Uma má aplicação da escritura te mata. Porque isso daqui é para a alma. A revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, isso era um homem especial. Se falar de qualquer homem, tem gente aí que... É duro, as palavras pesadas, mas as pessoas não têm vergonha de dizer assim, eu sou Elias. Não tem nada nem de Acabe. Tem coragem de dizer, eu sou Elias, eu que vou pregar para os judeus. Eu teria vergonha de ser uns homens desses. Nunca pode aplicar a palavra no lugar certo. Esqueça disso. Você não tem nem vida vivida. E acha que tem uma mensagem. Mas aqui está, eu tenho que terminar. Não posso mais. Meu tempo tem esgotado aqui.
Você sabe de uma coisa? Tem gente que ainda luta contra mim. Eles sempre pregaram 1h30, 2 horas, 3 horas. Mas porque eu tive inspiração desde 97 por aí, mais ou menos antes de 97, eu tive inspiração de fazer pregações só de 1 hora, por causa das fitinhas cassete, que era só 1 hora, para aproveitar e não precisar gravar outro pedacinho de mensagem numa outra fita. Então, eu preferi fazer de 1 hora. Hoje, eu tenho os críticos que me criticam porque eles não têm mensagem. Quem não tem mensagem só tem crítica. Mas eles não têm mensagem. Se eles tivessem uma mensagem, até seria bom. Mas eles me criticam porque pregam 1 hora, que o Mombrana diz que é 40 minutos. Eles não têm coragem de criticar o irmão Brana, que falou que era para pregar 40 minutos e pregava 3 horas? 4 horas? Eles não têm coragem. Então, é porque eles não têm nem mensagem, eles têm que ficar arrumando um meio para poder combater. E eles não têm argumento, não têm mensagem, falta mensagem. Você tem que saber, por isso o seu povo vai te largar, você não tem mensagem. Falta palavra, falta aplicar a mensagem no lugar certo. Seu farmacêutico espiritual, você está aplicando a injeção muscular, intramuscular, está aplicando na veia do povo, está matando o povo. Suas maneiras falsas de interpretar, deslocando a palavra e agora aplicando mal a palavra de Deus. Deixa eu encerrar, é só um parágrafo mesmo. E ao aplicá-la de uma maneira errada, você pode fazê-lo Deus em uma era e na era seguinte fazer dele uma história. Ao aplicá-la de uma maneira errada, então você não deve aplicar as Escrituras de uma forma errada. Ele é Deus o tempo todo. Amém? Qualquer hora ainda vou falar sobre isso, porque não vou nem deixar escapar algo agora. Mas eu quero falar sobre isso. Ele é Deus o tempo todo. Se você faz dele hoje um Deus da história, o que era lá atrás, e não é ele o mesmo hoje, o que você faz com Hebreus 13:8, vem? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para sempre ele é o mesmo. Então, aplica-se agora. Então, olha para você ver como a pessoa vai aplicar errado. Eu não tenho mais tempo aqui, mas a era veio assim: Lutero os pés, Wesley as coxas, os pentecostais os lábios. Irmão Brana diz, os lábios. Agora chegou na era do profeta os olhos. A era da noiva já é a mente de Cristo. Olha a hora que nós estamos vivendo. Mas o que eles querem fazer? Eles querem fazer com que os olhos ficam falando língua. Agora, eles querem fazer um teste. Se você é a noiva verdadeira, que é a mente de Cristo, então você cura enfermos, ressuscita mortos, como foi dado na evidência do profeta William Branham. Gente, cada um você tem que aplicar no lugar certo. Por isso você pega a injeção, a escritura, que é da mente de Cristo, e aplica no olho. Você fica cego. Você deveria aplicar no lugar certo. Aqui é a escritura, nós temos. Paulo pregou no seu dia, mas está cumprindo agora, porque o tempo da mente de Cristo é aqui, é agora. Depois que passou todas as eras, a era da visão do profeta já passou, está aqui agora a era da mente de Cristo. Aqui é a era da pedra de coroa. Por isso, a esposa de Cristo sabe o que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. E sabe também quais são as revelações contidas nos 7 selos. A esposa sabe tudo isto. Ela sabe qual é o novo nome. Ela sabe. Onde ela está? É a mente. Agora você quer que ela faça o ministério do olho? Não, o ministério do olho já foi revelar. Foi ver e falar as coisas. O ministério da mente agora é repetir o que o olho viu. A mente repete, o olho viu. A mente vai e repete, aí sai pelos lábios. Seja agora esse pentecostal que prega 7 trovões, prega 7 selos, prega novo nome. Vamos ver. Porque o que o olho viu, a mente reproduziu. E os lábios pronunciou. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa palavra, por sua misericórdia, Senhor.
Eu não disse que os outros não têm mensagem porque eu tenho, não. Eu digo porque o Senhor tem uma mensagem hoje. E aprove o Senhor escolher mortais para pregar esta mensagem. E estamos aqui expondo a nossa vida, a nossa fé para esta palavra. E sabendo que essa mensagem é verdade. Em nome do Senhor Jesus, alimenta esse povo com a sua palavra para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Quero andar com meu Jesus, cada dia meu viver. Quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar. Jesus, servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus, cada dia em meu viver. Quero amar sempre a Jesus, quero a Ele sempre dar prazer. Jesus, eu quero andar, andar, oh Jesus, sempre viver, a Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Jesus, eu tenho